É, Estamos nessa noite iniciando mais um Hangout e nessa noite vamos estar tratando sobre a vinda do Messias, do Salvador, do Cristo. Estamos trazendo para a humanidade as últimas revelações do alto que o Pai vem nos dando para que as pessoas possam ter o conhecimento pleno do Apocalipse, para que as pessoas não se sintam enganadas, para que as pessoas não se sintam, de certa forma, confundidas, no sentido de que Deus, o Pai, que o Eterno, o Criador, não lhes avisou sobre o mal que está para vir. O Apocalipse é o livro base para nós trazermos a revelação divina. É através do Apocalipse, é através dos livros, das Escrituras, que nós podemos trazer a revelação do plano divino, em que o Pai estará trazendo para a humanidade o julgamento final, enfim, para que Cristo estabeleça o seu reino eterno, ou seja, o futuro reino eterno. E hoje, nessa noite, eu vou começar orando para que o Pai possa trabalhar vidas, falar corações, para que o Pai possa, nessa noite, nesse vídeo, falar profundamente a você que está do outro lado, para que você tenha uma noção, uma certeza exata de que você poderá até recusar a verdade, mas a verdade ela estará sendo entregue a você. Você está sendo conhecedora da verdade. E por isso nós estamos aqui, para tentar lhe alertar, lhe dar o conhecimento da verdade, para que você não se sinta, de maneira alguma, enganado pelas pessoas. Não se sinta enganado com os mentirosos que estão na internet, estão nas igrejas, lhes ensinando a mentira. Pai querido, Pai amado, nesta noite, ó Pai, queremos trazer a Tua mensagem para o povo sobre a Tua vinda, a Tua volta, o Teu retorno, para que a palavra, ó Pai, que Tu tens a transmitir para o povo, esta palavra não volte vazia, Pai. Que Tu alertes o povo sobre a Tua vinda, sobre o Apocalipse que está em sequência se cumprindo. Pai querido, nessa noite, ensina-nos como levar essa Tua palavra a todos, que é uma responsabilidade muito grande. Estar aqui perante todos, ao vivo, gravando esse vídeo, falando da Tua vinda, Pai. Dando ao Pai a data prevista para que todos possam conhecer. Por isso, ó Pai, abençoe essa noite, abençoe esse estudo, para a honra e glória do Teu nome eu te agradeço. Amém. Como base do estudo, o início desse estudo, nós vamos trazer a promessa dada pelo próprio Messias, o Salvador. Cristo, ele, antes de morrer, ele foi muito claro, muito objetivo, ele foi muito direto, quando ele teve que nos dizer que a sua vinda estava relacionada aos dias de Noé. Então, para nós iniciarmos este estudo, levando ao povo o conhecimento da vinda do Messias, do Salvador, do Cristo, ou seja, a data exata, o período da sua vinda, nós temos que criar como base as Escrituras. E é nas Escrituras que nós vamos encontrar a verdade sobre aquilo que o Messias ensina, sobre aquilo que o Espírito Santo nos ensina. Então, para nós termos essa verdade revelada, nós precisamos primeiro ter as Escrituras reveladas. Ou seja, que a palavra seja a revelação, que a palavra seja o centro da verdade. E vamos começar pela promessa do Messias, do Cristo. Segundo ele em vida disse: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será também nos dias do Filho do Homem. Ou seja, Cristo disse: como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem
é o Messias, é o Cristo, é o Salvador. Ou seja, quando Cristo está dizendo que a sua vinda será analisada, será percebida, será segundo o livro, a história de Noé. Ou seja, você vai ter uma base exata da vinda do Cristo, do Salvador, olhando para a história de Noé. Ou seja, na história de Noé, nos acontecimentos dos dias de Noé, está nos trazendo um exemplo, um modelo de como seria a vinda do Filho do Homem. Ou seja, quando o Messias iria voltar. Primeira coisa que nós devemos analisar é como estava vivendo a sociedade nos dias de Noé. Primeiro, se você for para o capítulo 6 dos dias de Noé, da história de Noé, você vai ver que no Gênesis está relatando um crescimento da humanidade, está relatando o crescimento das mulheres na sociedade. Então, para nós termos uma ideia exata da vinda do Messias, do Salvador, nós precisamos analisar as nossas circunstâncias de hoje com as circunstâncias dos filhos de Deus nos dias de Noé. Ou seja, naquele período havia o crescimento da população. Naquele período de Noé havia o crescimento das mulheres na sociedade. Como está acontecendo nos nossos dias, as mulheres em meio à sociedade. As mulheres crescendo e dominando na sociedade. A mesma situação que estava acontecendo nos dias de Noé. Então, o primeiro passo para nós observarmos a vinda do Salvador é olharmos para a vinda dele baseado na história de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, também será a minha vinda. Então, para que eu possa hoje trazer esse estudo para você, eu tenho que trazer a história de Noé. Eu tenho que mostrar primeiro como aconteceu nos dias de Noé. O primeiro momento que houve foi que o pai chamou o Noé. O pai escolheu Noé para trazer a revelação, o conhecimento, o julgamento para o povo. Segundo Amós, segundo o profeta, ele diz que o pai nada faz nessa terra sem que primeiro ele levante profeta, sem que primeiro ele levante escolhido e revele ao povo. O pai nada faz nessa terra sem que primeiro ele levante servo, profeta e revele ao povo. Ou seja, o pai não engana, o pai não deixa o povo confundido. O pai traz a revelação, agora, o povo sempre prefere rejeitar a revelação divina. Vamos ver o que aconteceu nos dias de Noé. O primeiro relato que vai nos trazer a figura da vida do Noé. Né? Para que Deus trouxesse para o povo um julgamento, Deus traria também para Noé um aviso de que haveria um tempo. O primeiro tempo que Deus avisa para Noé, vamos lá. Gênesis capítulo 7, versículo 4. Vamos ver o que diz. O pai chega para Noé e diz, olha, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Ou seja, o pai não fez assim uma surpresa para o povo em geral. O pai primeiro chamou Noé, o eterno Criador, diz para Noé, Noé, levanta-te como profeta nesta terra, alerta ao povo que eu vou trazer julgamento, vou trazer um grande dilúvio contra a humanidade. Meu querido, bote uma coisa no seu coração. O Pai, o Criador, o Eterno, não nos deixa desavisados. A primeira missão do Pai é levantar um profeta. A primeira missão do Pai é levantar um profeta para que ele toque a trombeta, para que ele alerte ao povo, para que o povo não seja pego de surpresa. A primeira missão é levantar o profeta. O pai levantou Noé e disse, olha Noé, daqui a 120 anos eu vou trazer julgamento para o povo. Quando faltava 7 dias, o pai voltou novamente a Noé e disse, te prepara, são 7 dias daqui para lá. Estamos avisando a todos que a igreja na terra, que o período da humanidade, para que o Cristo volte, está dentro do período dos 7 anos.
Ou seja, 7 dias nos dias de Noé para avisar o povo, agora 7 anos para avisar o povo. Eu estou desde o final de 2013 alertando e dizendo a todos que nós já estamos nos 7 anos que nos reserva para a vinda do Messias. Aí, para você compreender que nós hoje, como profeta, como escolhido, estamos no mesmo critério que Deus usou para levantar Noé. Segundo Apocalipse 10, versículo 7, também nos diz o seguinte. Apocalipse 10, versículo 7. Vamos ver o que diz aqui, ó. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, anjo é profeta, é mensageiro. Quando tocar a sua trombeta, e se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vamos ver o que diz no capítulo 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ou seja, estamos vendo os acontecimentos dos últimos dias da mesma maneira que Noé também presenciou. O Pai levantou Noé para alertar a população, a civilização, a sociedade do período do dilúvio. O que nós temos por conhecimento é que o povo se refugiou nas suas religiosidades, o povo preferiu se esconder na capa religiosa, principalmente os filhos de Deus. Noé, pelo contrário, preferiu se distanciar dos grupos, dos sistemas. Noé se refugiou na sua casa, Noé procurou estabelecer a arca na sua casa. Para que Deus usasse Noé naquele período, ele teve que primeiro renunciar à religião, renunciar aos grupos religiosos. Noé esteve servindo ao Pai na sua casa. E aí, para nós entendermos que houve aquele momento tão forte e grandioso que foi o dilúvio, nós também teremos que trazer para cá a mesma situação. Ou seja, teremos que comparar os dias de Noé com os dias de hoje. Da mesma maneira que o Pai trouxe o dilúvio, da mesma maneira que o Pai finalizou o dilúvio, o Pai trará para o povo a grande tribulação. O Pai trará para o povo o final da grande tribulação. Ou seja, nós estamos nos últimos 3 anos e meio para estarmos prestes à grande tribulação. Estamos avisando a todos, como profeta, como mensageiro da 7ª trombeta, estamos alertando a todos, preparem-se para a tribulação. Porque aqueles que não se prepararem para a igreja do deserto, para o arrebatamento, estes ficarão na grande tribulação. Então eu gostaria que você compreendesse que as circunstâncias que envolveram o dilúvio serão as mesmas que envolverá a grande tribulação. Vamos ver o período em que o dilúvio foi trazido ao povo. Vamos ver qual foi o período em que o dilúvio iniciou. Gênesis capítulo 7, versículo 11. Vamos ver o que diz aqui. Porque passados ainda 7 dias farei chover. Deus primeiro avisa ao povo que iria trazer o dilúvio, né? Agora, vai se cumprir o período da palavra do Pai, ou seja, o dilúvio vai acontecer. No ano, Gênesis capítulo 7, versículo 11 diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, guarde isso aqui, ó, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Meu querido, eu venho trazendo para todos a revelação de que a grande tribulação iniciará a partir do dia 13 de maio em diante de 2017. Ou seja, a partir do dia 13 de maio de 2017 em diante, dará-se o primeiro passo para a grande tribulação. Ou seja, Satanás aparecerá visivelmente a todos, segundo a revelação da palavra. Ai de vós, moradores da terra, porque o diabo, Satã, desceu a vós. Satã será visto por todos através da mídia, através da internet, do celular, da televisão, da tecnologia. Satã aparecerá perante todos para lhe pedir a todos, ordenar a todos perseguições contra os judeus e os cristãos, contra todos aqueles que se recusarem a lhe adorar. Satã estará presente na terra no dia 13 de maio de 2017.
Observe que o período de maio corresponde ao calendário judaico justamente o mês Ivi, que é o segundo mês, que é o mês Ivi, que é maio, junho. Observe que eu estou dizendo que a grande tribulação vai acontecer na terra da mesma maneira como aconteceu o dilúvio na terra. Segundo as escrituras, o dilúvio veio no segundo mês, que foi o mês Ivi. Ou seja, assim como a grande tribulação do dilúvio veio para a humanidade, no segundo mês do calendário de Deus, virá a grande tribulação em 2017. Ou seja, o mês Ivi, que é o mês de maio, junho, de abril, maio, inicia os primeiros passos para Satanás agir na terra. Abril, maio, que é o mês Ivi, é o segundo mês. Porque o primeiro mês de Deus, o primeiro mês do calendário de Deus é março, abril, é Abib, é Nisan. Então, nesse período de Ziv, que é o mês segundo, que é o mês de abril, maio, Satanás se manifestará na terra. Assim como o dilúvio veio nesse segundo mês, que é o mês Ziv, também virá a grande tribulação contra a humanidade. É o que eu venho revelando para todos. Então, observe que agora, o mês Ziv, que é o segundo mês, foi o mês referência para iniciar o dilúvio na terra. O mês Ziv será o mês da grande tribulação que será iniciada após a aparição de Satã na terra. Quando chegou o período final da grande tribulação do dilúvio, né? Porque o dilúvio foi a grande tribulação, o dilúvio foi o extermínio da população nos dias de Noé. Ou seja, quando Deus decidiu trazer julgamento para o povo, Deus trouxe em forma de água. Ou seja, o Criador da humanidade, o Criador do universo, olhou para a humanidade e disse: este povo está desordenado, este povo está desgovernado, este povo está sem me obedecer, este povo está fora da verdade. E havia naquele tempo os filhos de Deus. Havia naquele tempo o povo que se chamava os filhos de Deus. Estavam desviados, estavam apostatados. E assim como nos dias de Noé, está desviado o povo nos dias de Deus. Ou seja, está desviado o povo que se diz filho de Deus, está desviado o povo que se diz os cristãos, aquilo que se dizem os judeus, aquilo que se dizem o povo santo de Deus. Ou seja, nos nossos dias, a apostasia tomou conta das igrejas, tomou conta dos sistemas e o povo não consegue mais ter intimidade com o Pai. O povo está escravo da religião. A religião tem cegado, tem destruído as almas. A religião tem transformado o povo em figuras meramente religiosas. O povo não tem Deus no coração. Não tem o Criador, não tem o Pai. O povo não tem a verdade no coração. O povo está debaixo de mentiras. Então nós estamos vendo que, assim como nos dias de Noé, o povo está perdendo a direção do Pai. O povo está deixando de enxergar a direção do Pai. E aí o Pai agora manda o dilúvio para punir a humanidade, para julgar a humanidade. O Pai agora está trazendo um forte julgamento à condenação daquela sua criação. E naquele meio o Pai só encontrou Noé, e Noé, apenas ele e sua família se salvaram. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Messias. Também será a vinda do Cristo, do Salvador. Como está o povo nos dias de hoje? Da mesma maneira, desviados, perdidos na religião, perdidos fora da verdade. E ali veio o dilúvio sobre todos. Pegou a humanidade de surpresa. O povo não conseguia agora encontrar o socorro diretamente do Pai, porque o dilúvio estava no comando da vida daquele povo. Águas profundas, águas que vieram sobre as casas, sobre as vilas, sobre as sociedades, sobre as pessoas, e ninguém conseguiu encontrar o socorro do Pai, porque as águas do dilúvio estavam sobre eles. Observe que agora passa-se aquele tempo previsto pelo Pai e vai chegar o fim do dilúvio. Qual foi o mês que acaba o dilúvio? Vamos ver aqui. No capítulo 8 do Gênesis, no versículo 3, nós vamos ver o relato do fim do dilúvio. Gênesis, capítulo 8, versículo 3.
E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Eu venho dizendo a vocês, a todos, quem me conhece, quem já sabe que eu estou na internet, que o Messias, o Cristo Salvador, virá no Abib de 2017. Assim como o dilúvio que finaliza no Abib, no primeiro mês, também será o final da grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação se estenderá agora, do final de 2013 ao final de 2020, e ela se estenderá até o Abib de 2021. Assim como o dilúvio terminou no Abib do período de Noé, a grande tribulação dos nossos dias terminará no Abib de 2021. Ou seja, Abib corresponde a março, abril. Abib, Nisan, é o período dos grandes livramentos. Então o Messias virá justamente nesse mês para que se cumpra aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Não há outra data, não há outro período em que o Messias possa vir que não seja no Abib. Então o Abib é o mês dos grandes livramentos. O Abib é o mês em que o Salvador aparecerá sobre as nuvens e que todo olho verá quando ele voltar com sua igreja, quando ele voltar com seus escolhidos, quando o Messias, o Salvador, voltar para a humanidade, para resgatar o seu Israel, o seu povo na tribulação. Abib de 2021. Então Abib é o mês que o Salvador voltará. Cristo em terra, em vida, antes de morrer, como filho de Maria, Cristo disse: eu não vou lhes dar data agora, porque o dia e a hora somente o Pai sabe. O dia e a hora que eu vou voltar, que eu voltarei, apenas o Pai sabe. E aí virou agora uma teologia, ou seja, virou agora uma doutrina em cima de um versículo. Porque Cristo disse que apenas o dia e a hora, apenas o Pai sabia, que o dia e a hora, somente o Pai sabia. O povo aí cria agora uma doutrina, cria agora um dogma, ou seja, ninguém acredita que Cristo poderia levantar um profeta para lhe dar o período e a data da sua vinda. Agora vamos analisar quando Cristo fala o dia e a hora. Cristo estava em vida, ele não tinha morrido, Cristo ainda era o filho de Maria, o filho que nasceu em Maria. Cristo estava dizendo: eu não tenho a data, mas o Pai tem. Quando Cristo morre, ressuscita e volta para o Pai, 70 anos mais tarde, Cristo aparece na ilha de Pátimo e chega a João e diz: João, eu agora tenho tudo. Eu agora recebi todas as revelações do Pai e agora eu quero que tu repasses estas revelações para os outros servos. Ou seja, quando Cristo em vida, antes de morrer, ele estava dizendo que o dia e a hora somente o Pai sabia. Ele ainda não estava ressuscitado para ter ido ao Pai, para de lá voltar e revelar o Apocalipse a João. Cristo revelou o Apocalipse a João mais ou menos 70 anos mais tarde, depois da sua morte. Isso quer dizer que Cristo agora, depois de morto, ressuscitado, depois que ele foi ao Pai e voltou, Cristo agora tem a data. Cristo agora, com a revelação que o Pai lhe deu, com a revelação do Apocalipse agora, irmão, ele tem a data. Então toda a profecia do Apocalipse, segundo o Apocalipse capítulo 1, versículo 1, fala do futuro. João, eis que tudo será para o futuro. Todos os acontecimentos serão para o futuro. E aí, agora, com base na afirmação de Cristo, nós podemos dizer, como profeta do Pai, escolhido nos últimos dias, como a sétima trombeta, como o anjo mensageiro profeta da sétima trombeta, nós estamos dizendo: prepare-se, o Messias, o Salvador, está voltando. E o Abib será a data. Mas primeiramente nós temos que compreender que o Pai fará o grande livramento
da igreja na terra. Primeiro o Pai fará o grande livramento, primeiro o Pai tirará a sua igreja para que o povo passe pela grande tribulação. Vamos entender esse mistério da igreja. Por que que primeiramente será tirada a igreja para depois começar a grande tribulação? Vamos compreender esse mistério. Apocalipse 12, versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Compreenda isso aqui, meu querido. Compreenda que isso aqui é um mistério que pouca gente vai compreender. Primeiramente, o Pai nos avisa: Satanás descerá a vós por pouco tempo. Isto se cumprirá no dia 13 de maio de 2017. No mês de Ziv, ou seja, no mês Ziv, abril-maio, é o mês que dá entendimento para Satanás se aproximar e chegar na terra. Porque, primeiramente, no março-abril, um mês antes, o Pai fará a retirada da igreja. Antes da serpente descer para receber o reino, o Pai tirará a sua igreja. Compreenda isso. Cristo disse: olha, você como igreja, você onde estiver 2 ou 3, igreja, você na sua casa, igreja no trabalho, igreja em qualquer lugar, eu sou o seu cabeça, você é o corpo. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Então o conjunto corpo, cabeça, igreja, Cristo, aí sim, você compreendendo esse mistério de que Cristo é o cabeça, que a igreja é o corpo, quando Cristo e a igreja sair, para que o Messias saia e o anticristo, o falso Messias, reine na terra. Primeiro será tirado o Messias, primeiro será tirado a igreja, primeiro será tirado a verdade, e em seguida virá a mentira. Virá Satanás reinar, virá o filho de Satã, que é o filho da perdição, virá todo o império da besta, mas a igreja não estará aqui. Cristo não estará aqui com a sua igreja. Ou seja, o povo vai tentar clamar ao Pai, vai tentar pedir socorro ao Pai, mas todos terão que passar pela grande tribulação. Após a saída da igreja, fica o remanescente, segundo Apocalipse 12, versículo 17, que diz que após a igreja sair, a mulher do deserto, a igreja sacerdotal sai em cena, em seguida inicia a grande tribulação contra o remanescente. Apocalipse 12, 17. Então quem ficará na grande tribulação será o remanescente. Vou lhe dar um conselho aqui, querido, atente bem para o que eu vou lhe dizer. Se você segue doutrinas adventistas, se você segue os youtubianos, os livros que dão mentiras, que dão ensinamentos do adventismo, você passará pela grande tribulação. Porque o povo que hoje se diz remanescente, que acredita das mentiras dos adventistas, eles creem que são remanescentes. Então, justamente, o povo que crê, o povo que se acha, o povo que se diz remanescente, passará pela grande tribulação. Ou seja, a tribulação não é para a igreja, a tribulação é para os desviados, é para os divididos, aquele povo que está em grupos religiosos, na internet, no YouTube, nos hangouts, aquele povo que está vivendo dentro do sistema, escravo de pastores, escravos de coberturas espirituais. Quem está desviado da verdade vai passar pela grande tribulação. E aí, onde o povo vai buscar a verdade. Porque os grupos não existirão mais. No dia da grande tribulação, quando chegar, não vai mais ter grupo religioso. Não vai mais ter YouTube, não vai mais ter hangout. Não vai ter mais igrejas servindo ao Pai. Não vai ter cobertura espiritual. Eu pergunto, onde está o socorro do povo? Porque o povo hoje só aprende a buscar ao Pai através do pastor, através do Salvador, chamado missionário, através daquele que diz que é ungido, através daquele que se diz o líder lá do YouTube, e o povo hoje carente da verdade, mas vai na direção errada. O homem, pela sua alma, tem sede de buscar a verdade, mas vai na direção errada. O homem prefere se alimentar das mentiras do que da verdade. E aí eu venho dizendo
o povo passará pela grande tribulação, porque prefere a verdade. Ou seja, preferem a mentira em vez da verdade. Então nós vimos que o dilúvio, ele termina no mês de Abib. A grande tribulação também terminará no Abib. O Cristo voltará no Abib. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O dilúvio termina no Abib. A grande tribulação terminará no Abib. Abib é o mês dos livramentos. Vamos ver nas Escrituras outros períodos do Abib. Vamos ver aqui o que diz a partir do Êxodo. O Êxodo nos dá agora uma leitura também do Abib. No Êxodo 2, capítulo 12, versículo 2, diz assim: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, no capítulo 12 do Êxodo, no versículo 2, a primeira palavra, uma das primeiras palavras que o Pai traz para o povo, para a congregação, é sobre o mês de Abib. O Pai diz, olha, a partir de agora, atentem bem para este mês. Este é o começo dos meses. É o primeiro dos meses. É no Abib que começa tudo. É no Abib que eu começo os renovos. Ou seja, é no período do Abib que Deus levanta o renovo. É no período do Abib que Deus começa a fazer os livramentos. No capítulo 13 do Êxodo, um ano depois dele tirar o povo do sistema do Egito, o Pai agora vai chegar um ano depois e vai dizer assim, ó. Êxodo 13, versículo 4. Hoje, no mês de Abib, vós saís. No mês de Abib, vós saís. Ou seja, primeiro no Abib, o povo é tirado do sistema pagão, da religião do Egito. O povo estava escravo do sistema pagão. O povo não estava obedecendo ao Pai, não estava servindo corretamente ao Pai. E aí o Pai levanta Moisés e diz, tira o povo do paganismo do Egito. Faz com que o povo congregue durante um ano nas suas casas. Aí vem aquela visão do cordeiro macho de um ano. O sangue se vindo de marca nas casas, nas portas. Que todos agora me busquem nas suas casas. Eu não quero mais o povo me buscando no sistema. Eu não quero o povo me buscando na profanação. Diz o povo que fique nas suas casas. É nas suas casas que eu quero ser adorado. É nas vossas casas que eu quero que me sirvam. O povo não tem aprendido a lição. O período do Egito tinha trazido a escravidão para o povo. O povo estava desviado do Pai, servindo ao paganismo. O que é que acontece? Não é assim que tem acontecido nos nossos dias. O povo tem preferido submeter ao paganismo, aos sistemas religiosos, em vez de buscar o Pai nas suas casas. Em vez de buscar a verdade do Pai pelo coração. O povo não acredita no Pai se não tocar num objeto. O povo não acredita no Pai se não tocar no homem. Se não estiver na presença de um homem. O povo não crê no Deus Espírito, no Deus que está em todos os lugares. O povo não crê que o Pai pode estar aqui e falar com eles. Que é isso, é falta de fé, é falta do Pai no coração, é falta da verdade. E assim o sistema tem escravizado o povo, tem tirado a fé do povo, tem tirado a verdade do povo e o povo prefere seguir a mentira. Está se repetindo nos nossos dias. Aquilo que aconteceu em todos os momentos da história. Todos os períodos que o povo se desviou da verdade. Estamos na mesma repetição. E agora, o mês de Abib é o mês que o Pai vai tirar o povo do Egito. O povo já tinha sido castigado no mês Ive, no período de Noé. O fim da tribulação do dilúvio nos dias de Noé também foi no Abib. E agora, no mês de Abib, o povo vai ser liberto do Egito. Deus diz assim, o Pai, o Criador diz, eu vou tirar vocês do Egito no mês de Abib. Ou seja, no março, abril, o Pai tirar o povo do Egito. No março, abril, no Abib, no Nisan, o Pai tirará o povo da grande tribulação em 2021. No março, abril de 2017, o povo tirará a sua igreja
antes da grande tribulação. Esse mistério sobre a vinda do Messias, do Salvador, pegará muitos de surpresa, porque a verdade dos nossos dias não virá como quer a grande multidão. Assim como nos dias de Noé, que o povo queria uma verdade diferente, Noé disse: eu só tenho uma verdade para vos revelar, é a que o Pai me dá. Mas o povo preferia estar contrariando a verdade que Noé trazia. O povo preferia ouvir as mentiras, preferiam seguir as mentiras do que a verdade que Noé revelava. E nos nossos dias não está sendo diferente. Nos nossos dias, o povo tem seguido a mentira. O povo tem rejeitado a verdade, assim como aconteceu nos dias de Noé. Estamos vendo a repetição dos mesmos pecados. E agora nós estamos vendo que março, abril, que é o Abib, que é o Nisan, é o mesmo período que o Pai continua fazendo o livramento. Eu gostaria de voltar ao passado, quando o Pai tira o povo do Egito. O Pai não mandou construir nenhum templo fixo, mas ele mandou construir uma igreja móvel, um templo móvel, no sentido de que era um tabernáculo. Segundo as escrituras lá no Gênesis, no Gênesis, no Êxodo 40, versículo 2, Êxodo 42, diz assim, ó: no primeiro mês, que é o Abib, Nisan, março, abril, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Ou seja, o dia que o Pai escolheu para que a igreja fosse levantada, para que o tabernáculo fosse levantado lá no deserto, foi também no Abib. Ou seja, no dia primeiro do primeiro mês, que é o mês de março, abril, que é o mês de Abib, o mês de Nisan, o Pai disse: levanta-me uma tenda, levanta-me um tabernáculo. Ou seja, o mês de Abib é o mês do renovo. O mês do Abib é o mês que o Pai inicia o novo. Ou seja, o tabernáculo é levantado nesse mês, o mês de Abib. É o primeiro mês. É quando tudo começa para o Pai. Então nós estamos profetizando, revelando a todos. É no Abib que o Pai trará o grande livramento. Primeiro, ele fará o livramento da igreja do deserto no Abib de 2017. E aí ficará o povo na grande tribulação. Mas no final dos 7 anos, quando chegar o período do Messias voltar, ele retornará novamente no Abib. Abib, o mês dos livramentos. Então nós observamos que o Pai levanta o tabernáculo de Moisés no período do Abib. Agora vamos entrar aqui num outro período do Abib. Nós sabemos que num período mais adiante, o povo se desvia da verdade. E o Pai levanta Jeremias para advertir o povo que eles estavam desviados da verdade. E Jeremias, incansavelmente, alertou o povo que viria a grande tribulação dos 70 anos. Jeremias alertou o povo que eles seriam levados cativos para o cativeiro babilônico. E mesmo assim, o povo não ouviu o Jeremias. Todos os grandes profetas que o Pai levantou foram rejeitados. Porque os profetas que o Pai levanta não são profetas conforme o coração do homem. Não são profetas de fachada, de aparência. Não são profetas que conquistam multidões. Os profetas do Pai não têm multidões. Os profetas do Pai confundem as multidões. Jeremias foi levantado no deserto. Jeremias não tinha características de profeta. Jeremias não parecia um grande profeta. E aí todos queriam o Jeremias à esquerda. Todos rejeitavam Jeremias. Queriam matar o Jeremias. Queriam tirar o Jeremias do contexto do período deles. Ou seja, eles não ouviam, não queriam nem sequer ouvir o Jeremias. E tem sido assim também nos nossos dias. As pessoas preferem não ouvir a verdade. Preferem estar ansiosamente, desesperadamente buscando as mentiras. O povo vive navegando na internet de hangout em hangout. O povo vive de YouTube em YouTube,
O povo vive de igreja em igreja, tentando buscar verdades no meio das mentiras. E cada mentira que o povo encontra, cada mentira que o povo busca para dentro de si, é uma forma de estar envenenando suas almas. É o fermento que está entrando nas vossas almas. É a mentira que está entrando nas vossas almas. É assim que tem acontecido. Vamos ver aqui. Quando chega esse período agora do Jeremias, que o povo é levado ao cativeiro, 70 anos de julgamento, o povo passa por um forte julgamento do pai, o povo estava desviado e o pai permite que Nabucodonosor leve o povo cativo e passe 70 anos em prisão, escravos. Nesse momento agora, o povo está mais uma vez debaixo de uma grande tribulação. Ou seja, mais um problema foi gerado em torno do povo de Deus. Ou seja, a desobediência leva às consequências negativas. E ali o povo agora está 70 anos escravos, lá no sistema babilônico. E o pai vai levantar uma saída para eles. Nós sabemos que havia o período do Ciro, do Dario, e nesse período o pai vai levantar um peça para tirar o povo da Babilônia. E diz assim nas Escrituras: pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Ou seja, o período que o pai levantou novamente o povo da escravidão da Babilônia, do cativeiro babilônico, foi no mês de Abibe, no primeiro dia do primeiro mês. Olha, observe aqui o que diz no Esdra. Olha, pois no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio, o início da saída do cativeiro da Babilônia. Ou seja, mais uma vez, o primeiro dia do primeiro mês. Mais uma vez, o mês de Abibe entrando em cena. Ou seja, mais uma vez, o pai escolhe o Abibe para fazer os livramentos. Meu amigo, eu sei que você gostaria de estar ouvindo aqui um grande pregador, um avivalista, um homem inteligente, um homem com experiências imensas de púlpito, mas você não está ouvindo aqui mentiras. O povo prefere as aparências em vez da verdade. O povo prefere ouvir mentiras em vez da verdade. Eu posso não estar trazendo para você a qualidade da pregação avivalista, mas eu quero trazer para você a verdade que o sistema não lhe passa. Eu não sou pregador, eu não sou especialista, eu não vendo produto gospel, eu não vendo mensagem, eu não vendo estudo, eu não comercializo a verdade. Este aqui não tem pele de lobo. Eu não tenho nada para vos vender nem para vos oferecer, mas a verdade eu vos revelo. Fique atento, porque nos próximos anos, nesses próximos 3 anos, Deus vai levantar uma igreja, Deus vai tirar um povo, e aí eu vou te falar uma coisa, meu querido, vai vir a grande tribulação contra a humanidade. O povo de Deus, a igreja sacerdotal, ela será tirada no Abibe de 2017. Porque no dia 13 de maio de 2017, depois da retirada da igreja, virá Satanás para reinar na terra. O reverendo Moon será decretado o falso Messias no mês de Tamuz. Vamos ver qual é o mês de Tamuz. Mês de Tamuz é o mês de junho e julho. Tamuz, para quem já sabe, tem a ver com deuses antigos. E nesse mês, segundo o calendário dos judeus, Tamuz, depois que Satanás se manifestar, no dia 13 de maio de 2017, logo em seguida, no junho e julho, será decretado que o reverendo Moon será o novo Messias. Ou seja, o verdadeiro Messias saiu com a sua igreja, mas o falso entra. O povo será pego de surpresa. Aquele que for católico, que acredita na adoração a Maria, vai ser surpreendido, porque além de Maria, ele terá que adorar o reverendo Moon.
aqueles cristãos que estão na internet, YouTube, no sistema, fora do sistema, eles não terão a mesma liberdade que tem hoje para estarem na internet, eles não terão a mesma liberdade para estarem hoje nas suas casas, eles não terão a mesma liberdade para estarem nas suas igrejas. Eu quero dizer para vocês que a partir de maio, junho, julho em diante, de 2017, vocês sofrerão até o Abib de 2021. Virá uma grande tribulação contra a humanidade. Toda a humanidade terá que se dobrar a Santa Maria. Aquela imagem de Maria de Fátima, Maria Aparecida. Todos vão ter que aceitar o reverendo do mundo no lugar do Messias. Porque o sacrifício contínuo, que é a igreja, que é Cristo e a sua igreja na terra, será tirada primeiro. Primeiro tira-se o sacrifício contínuo. Cristo, sua igreja, cabeça, corpo, sai e entra o falso Messias. Entra a besta com seu reino. Entra Satanás com seus anjos. E aí eu pergunto para você, qual será o seu socorro? Porque o Messias ainda estando aqui em vida, seu Espírito Santo representando o Messias na nossa vida, nós que somos a igreja, o corpo, o Espírito Santo estando aqui em vida, eu quero dizer para você que nós ainda temos um socorro, que é o Messias, que é o Cristo, que é o Espírito Santo, que é o Pai, e a Ele nós podemos nos dirigir e pedir ajuda. Mas eu quero dizer para você que depois da saída da igreja, depois que Cristo sair da igreja, que Cristo e a igreja saírem, que o Espírito Santo não estiver mais representando Cristo na terra, depois que todos estiverem na grande tribulação, vocês não serão mais ouvidos como antes. Aí entra o plano maldito da besta. Aquele que não adorar, aquele que não se prostrar, será morto. Aí muitos milhares vão morrer para se salvar. Vão ter que perder a própria vida para se salvar. A grande tribulação não vos dará sossego, não vos dará tranquilidade. Na grande tribulação vós não tereis muitas saídas nem poucas saídas, porque o reino de Satanás estará muito amparado, a tecnologia estará mais avançada, a tecnologia estará muito mais abrangente, e eu quero dizer para você, você não terá muito tempo. 2017 é o ano-chave para começar a grande tribulação. E você está desavisado. O sistema que você serve não lhe avisa. O pastor que você serve não lhe avisa. O YouTube, o líder que você segue não lhe avisa. Você está indo na direção errada, meu querido. Você está desavisado porque você está desgovernado. Você precisa ter o Pai no seu governo para você conhecer a verdade. Você precisa conhecer a verdade direta do Pai. O Pai pode lhe trazer a verdade. Saia da direção errada. Saia das trevas. Procure a luz. Procure conhecer a verdade. Nós estudamos desde o início que a grande tribulação seria comparada aos dias de Noé. A grande tribulação veio para Noé, para o período de Noé, no mês de Ziv, que é o segundo mês. E no mês de Ziv, que é abril, maio, surge a grande tribulação, em 2017. Porque do dia 13 de maio é a data-chave para Satã aparecer na Terra. Na grande tribulação do dilúvio, nos dias de Noé, Noé encontra a Terra pronta para descer da arca no primeiro dia do primeiro mês. Ou seja, no Abib do dilúvio, pós-dilúvio, Noé sai da arca. O Abib é o período do renovo. Deus renova a terra através de Noé e sua família. O Abib é o período que Deus renova o seu povo. Nós estamos dizendo para você que Abib será o mês que o Pai vai tirar primeiro a sua igreja. Abib de 2017. No Abib de 2017 o Pai tira a igreja. No Ziv de 2017, que é abril, maio, Satanás se manifesta. E no mês de junho, julho, Satanás estabelece agora o seu filho na terra. O falso profeta, o falso Messias, o falso Salvador. E aí o povo vai viver a tribulação até Abib de 2021. E nesse período de Abib 2021, só sofrimento na terra. Perseguições e mortes contra religiosos, contra você, meu querido, que está na direção errada.
contra você que não tem deixado o Pai lhe revelar a verdade. Você que tem preferido seguir as mentiras. Você que tem preferido rejeitar o Noé. Assim como o povo do dilúvio rejeitou Noé. Assim como hoje o povo tem me rejeitado. Noé surpreendeu a humanidade porque o Pai disse: Noé, vou te dar o código. Daqui a 120 anos eu iniciarei o fim da humanidade. Quando faltaram apenas 7 dias, só faltavam 7 dias, o Pai chega e diz: Noé, prepara-te. 7 dias te separa do dilúvio. E foram 7 dias de muita perplexidade, de muita angústia para Noé. Porque Noé tinha família, Noé tinha parentes, tinha amigos. Noé não queria se salvar só. Noé não queria estar na arca sozinho. Ele não queria só apenas sua família. Ele queria também os parentes, os amigos, conhecidos. Cadê os admiradores de Noé? Cadê os conhecidos de Noé? Cadê os amigos? Noé foi rejeitado por todos. E assim como foi nos dias de Noé. Eu tenho insistido para o povo: se alertem enquanto é tempo. Abandonem os sistemas religiosos. Venham para a verdade. O Pai tem me levantado para poder trazer para vocês a preparação da igreja do deserto. A igreja do deserto, eu tenho revelado aqui, é a igreja sacerdotal, que é a igreja que existe desde o Jardim do Éden. A igreja que foi começada com Adão, depois iniciada e continuada com Abel. Depois foi levada por Sete. Aí depois veio Noé, veio Abraão, veio Isaac, Jacó. E de lá para cá é a igreja que tem sempre mantido a guerra espiritual contra Satã na terra. Eu quero dizer para você, meu querido, nós temos pouco tempo nos reserva para nos prepararmos. Pouco tempo para nos prepararmos. Nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. E o povo, mais uma vez, será surpreendido. E o povo, mais uma vez, será surpreendido. Por quê? Porque o povo prefere se alimentar de mentiras. O povo prefere rejeitar a mentira. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. A teologia moderna está muito encaminhada para desviar o povo da verdade. Os vídeos que você encontra hoje no YouTube são alimentos venenosos. Hoje nós sabemos que há uma preparação para que a prostituta europeia, o paganismo europeu, seja destruído. Ou seja, a Igreja Católica Romana Europeia, ela será destruída. Nós sabemos que há um plano para destruir a Igreja Católica Romana Europeia. A prostituta da Europa, o paganismo europeu, será destruído. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não será o fim de tudo. Porque com a destruição do catolicismo romano europeu, virá também a destruição do protestantismo, do cristianismo. E aí será a grande surpresa. Para que se estabeleça o ecumenismo hoje, em 2017, primeiro tem que se destruir o velho. Primeiro tem que tirar a igreja da terra. Primeiro tem que ser destruído esse cristianismo. E o povo está embriagado nas religiões, nos sistemas, e não tem compreendido esse mistério. O cristianismo vai ruir, vai ser destruído. Você não pode continuar com essa mentalidade. Tire essa mentalidade religiosa. Prepara a tua alma para a grande vinda do Messias. Prepara a tua alma. Prepara a tua alma para a grande vinda do Messias. O Messias te chama. O Messias te chama para você sair de dentro desse religiosismo. Estamos alertando o povo. No dia 25 de novembro, eu já dizia para o povo, o período do falsa... Não existe nas escrituras falsa paz. O que existe é um falso acordo. O acordo que será quebrado. E eu já profetizava que novembro
para dezembro seria o período. Eu dizia que no dia 25 de novembro, o anticristo daria o seu passo para iniciar o falso acordo. No dia 24 de novembro, houve aquele acordo entre o Irã e as outras potências mundiais. No dia 25, o presidente da Rússia, Putin, se reuniu com o Papa Francisco, o antipapa, no Vaticano. Mas houve uma surpresa ali. Eles fecharam a porta e a imprensa não pôde gravar. Houve ali um encontro que a imprensa não conseguiu gravar, mas eu vou te revelar nessa noite. Naquela noite, naquele dia do encontro, em que o Papa Francisco levou o Putin para o Vaticano. O Putin se encontrou com o Bento XVI. O Bento XVI é o anticristo que está profetizado nas Escrituras. É a besta do mar que voltará como a besta do abismo. E ali o Putin e o Bento tiveram um acordo. Daniel 9, 26 e 27 fala de um acordo que será quebrado na metade. E este é o acordo que foi fechado pelo Papa e o presidente da Rússia. Quando chegar 2016 para 2017, a Rússia vai se levantar contra Israel, contra Estados Unidos, e aí virá Estados Unidos e aliados contra a Rússia e aliados. Israel versus Irã. E aí vai iniciar a Terceira Guerra Mundial. Vai haver bombardeios nucleares, destruição em massa, porque tudo que está profetizado nas Escrituras acontecerá a partir de 2017. E a alma do povo não está preparada. O povo não tem se preparado para a verdade. A mentira tem impregnado no coração do homem. O povo está envenenado espiritualmente. Se acontecendo desastres, acontecendo sinais fortíssimos e o povo não está enxergando. Ou seja, o que está faltando? Está faltando o povo se libertar do religiosismo. Se desfazer da capa religiosa. Não adianta você abandonar um pastor, abandonar o sistema, abandonar as igrejas e entrar na internet, avançar nessa internet podre. A internet está totalmente dominada por vídeos mentirosos, armas satânicas. Estão tentando levantar vídeos e mais vídeos para trazer engodo, trazer complicações de entendimento ao povo. Ou seja, cada vez que você abre um vídeo na internet, você vai perdendo mais a fé na verdade. Os vídeos da internet estão sendo preparados para que você não acredite mais na verdade. A situação está cada vez pior. E o que fazer quando o povo se encontra nessa situação? O que fazer quando o povo já está cada vez mais próximo do abismo? Só me resta alertar. Só me resta dizer, prepare-se. Acorde enquanto é tempo. Porque na grande tribulação vão ficar as 10 virgens. As 10 virgens simbólicas são o simbolismo das igrejas. Assim como a besta tem 10 chifres simbólicos. Ou seja, nós sabemos que o mundo inteiro não tem só 10 reis. O mundo inteiro não tem apenas 10 chifres. Mas simbolicamente, os 10 reis, os 10 chifres, estarão na grande tribulação perseguindo as 10 igrejas. Assim como no mundo não tem só 10 igrejas. Mas a grande tribulação, simbolicamente, está representada por 10. E agora, em meio à grande tribulação, essas 10 virgens. Mateus 25. Ali diz que aquelas virgens, quando elas se acordam, já estão numa situação complicada. E ali elas não vão mais em encontro do noivo, porque o noivo veio antes. O noivo veio antes da grande tribulação e levou a sua noiva. A igreja é a noiva. A igreja será tirada com seu noivo para um lugar melhor. Sai a igreja, o corpo, sai o noivo, cabeça. E aí,
essa noiva, essa igreja sai da terra. Entra a grande tribulação. E agora essas virgens desviadas, divididas, adormecidas na apostasia, vão ser peneiradas pela grande tribulação, pelo anticristo. Ou seja, a grande perseguição virá contra as igrejas, contra os movimentos, contra você que está na internet. Você não terá muita nem pouca chance. E agora, essas 10 virgens se encontram em situação complicada. E aí elas têm uma ideia, vão tentar o esposo, porque não é mais noivo. Por que que ali na escritura, no Mateus 25, não fala mais de noivo, está falando de esposo? Porque quando Cristo voltar, no Bíblia de 2021, ele não vem mais noivo, porque ele já noivou e já casou com a igreja antes da tribulação. Ele agora vem como um casado, espiritualmente, ou seja, simbolicamente, a igreja, antes da tribulação, já casou com Cristo. E agora Cristo virá como esposo. E as virgens que estavam na grande tribulação, que estarão na grande tribulação, não vão mais ao noivo. Estas virgens na grande tribulação vão ao esposo. Ou seja, Cristo voltará como esposo. E agora, 5 virgens loucas, 5 virgens sábias. Apenas a metade se salvará. Apenas a metade desse povo religioso que frequenta a igreja, grupos de hangout, que frequentam vídeos de bate-papo, de YouTube. Essas pessoas que estão desgovernadas, que estão escravos dos sistemas, debaixo de coberturas, todos passarão pela tribulação. E apenas a metade será salva. Apenas a metade do reino destes desviados será salva. A outra metade, a outra banda podre, será queimada. Ou seja, tira-se o trigo do meio do joio. Apenas o trigo salvará. O joio será queimado. A grande maioria se acovardará, preferirá não morrer, com medo de morrer. Vão aceitar o plano da besta, vão aceitar a imagem da besta. E aí, quando chegar no final da grande tribulação, só a metade poderá ir ao encontro do esposo. Só que observe bem, Mateus 25 diz assim: e estas virgens são convidadas para a festa. Observe que eu vou lhe dizer aqui uma coisa. Guarde bem essa revelação. As virgens, elas não vão para o casamento. Elas não vão para o altar. Elas vão para a festa. Nenhuma festa acontece antes do casamento. Primeiro acontece o casamento e depois a festa. Leia Mateus 25. Primeiro, Cristo tira a igreja antes da tribulação. É o casamento, simbolicamente. Primeiro, Cristo salva a igreja da tribulação. É o casamento. Depois, Cristo, sua igreja e todos os seus anjos. Apocalipse 17, versículo 14 diz que Cristo virá com todos os seus escolhidos, anjos de todas as partes do mundo, onde ele salvou os seus escolhidos durante toda a história da salvação da humanidade. Cristo e seus escolhidos, seus anjos, seus salvos, escolhidos, eleitos, fiéis. Aí Cristo virá sobre a nuvem. E nesse momento, Cristo, com a sua igreja, casado, o esposo, virá ao encontro das virgens. E aí a virgem será convidada. 5 virgens vão ser convidadas para a festa. E aí virá o reino do Messias, do Cristo. Porque Cristo vai triunfar contra esses governos satânicos. Cristo vai vencer esses governos satânicos. Eu queria que você aprendesse uma coisa aqui. Nenhum movimento hoje na sociedade, nenhum grupo religioso, nenhum grupo político, ninguém nessa sociedade vai vencer Satanás e seus anjos. Não adianta você criar grupo, não adianta você criar forças, porque nada neste mundo vai vencer Satã e seus anjos. Somente o Cristo, ele vencerá Satã. Somente o Cristo voltará, somente o Salvador voltará e vencerá Satã. Por isso eu digo, meu amigo, minha amiga, se arrependa enquanto é tempo. Busque o Salvador para a sua vida. Busque o Salvador enquanto é tempo, porque depois só perdendo sua própria vida.
aí não vai ter mais jeito. Eu venho anunciando a todos que se preparem. A igreja do deserto será arrebatada. E eu venho dizendo a todos que só há uma maneira de não passar pela grande tribulação, é aceitando a igreja do deserto, é aceitando o projeto da igreja do deserto, ou seja, aceitando a visão da igreja do deserto, é se rendendo ao Pai, ao Criador, é não fazendo parte de grupos, não fazendo parte de nenhum sistema religioso, é não estando em divisões. A igreja, o corpo não pode ser dividido. A igreja, o corpo tem que ser unido no mesmo pensamento. E você não tem como ser um corpo só em vários sistemas de grupos religiosos, onde cada um ensina diferente um do outro. Este é o grande mal das pessoas. Preferem os grupos, preferem as mentiras, as divisões, do que a união. Cristo não está preocupado com multidão. Cristo está preocupado com qualidade. Não adianta você fazer parte de grupos, porque não vai mudar o seu quadro espiritual. Você entra num grupo, se decepciona, vai para outro grupo, se decepciona, você procura um líder, se decepciona, procura outro líder, se decepciona. Cada vez pior fica a sua situação. Só tem um jeito, querido, é o arrependimento, é buscar o Pai, é rejeitar o engano e as mentiras. O último aviso para a gente finalizar. Todos os domingos eu ceio com minha esposa aqui, faço Santa Ceia na minha casa. E hoje não será diferente. Mas eu quero dizer para você, para finalizar. Cristo não te deixará desavisado. Você tem, a partir de agora, o conhecimento da verdade. Tem o meu canal, o Profeta Marcos Profeta. Nós temos estudo toda quinta-feira. Estamos ensinando sobre Daniel, Apocalipse. Daniel segundo o cristianismo. Estamos revelando. A partir de quinta-feira agora, vamos estar no capítulo 8. Vamos revelar sobre aquele carneiro e o bode, quando há a luta espiritual do bode contra o carneiro. Nós vamos mostrar que o carneiro simboliza o cristianismo dos dias de hoje, que o bode simboliza o ativismo gay nos dias de hoje, que vencerá o bode. Ou seja, o bode vencerá o cristianismo, o carneiro. Mas lá na frente vem 4 reinos, 4 reis, ou seja, esses reis virão e vão derrotar o bode. Ou seja, o bode perderá força. O que significa isso? Vou te explicar para poder você entender. Quinta-feira você está convidado ao nosso estudo. Vai haver o confronto entre o ativismo gay, que já está acontecendo contra os cristãos. É o cristianismo guerreando contra os ativistas gays. É aquela guerra do bode contra o carneiro no capítulo 8 de Daniel. Aí você percebe que o primeiro carneiro vem crescendo, é o crescimento do cristianismo, é o crescimento das igrejas, e agora entrando na internet, é o crescimento dos cristãos no mundo. E juntamente com esse cristianismo que cresce, vem o crescimento do bode, e o bode vem criando mais força. Por que o bode cria mais força? Porque o bode vem aliado aos governos. São as leis pró-gays, são as leis a favor dos gays. E aí vê os casamentos gays, as uniões e outras questões ligadas aos gays. Ou seja, os bissexuais. Vai haver o confronto. E no final quem perderá? O carneiro, os cristãos, o cristianismo. Vão destruir esse cristianismo. Em seguida, observe que o bode perde a força, Daniel capítulo 8, e vem os 4 reis. Observe que esses reis agora vão governar, vão reinar, e aí virá a retirada do sacrifício contínuo, virá a retirada da igreja da terra, para que Satã possa reinar e fazer seu império por pouco tempo. É o reino mariano que está para chegar, o triunfo do Imaculado Coração de Maria, ou seja, é o reino papal que está para ser estabelecido a partir de 2017. Então eu quero que você seja preparado, conheça a verdade, porque na quinta-feira nós vamos estar estudando Daniel 8. Você é o nosso convidado às 20 horas, 20 e 30 horas de quinta-feira, no horário de verão. E agora nós vamos encerrar esse hangout lhe dizendo para você, prepara a tua alma, não deixe que Satã te transforme em um mero religioso. A religião não salva. As pessoas precisam aprender que não é pela religião que seremos salvos. Nós não seremos salvos por sermos religiosos.
Nós seremos salvos, sim, por estarmos em obediência ao Cristo, ao Pai, por estarmos em obediência à sua verdade, não por estarmos debaixo de mentiras. Ou seja, ninguém será salvo por estar debaixo de mentiras. Eu quero dizer para você nesta noite, saia das mentiras. Porque cada vez que você aprende mentira, a sua alma fica contaminada, fica fermentada. E quem contamina a sua alma, quem fermenta a sua alma, vai ter pouca oportunidade com o Pai. Finalizando esse estudo, eu vou trazer só Apocalipse 22 e 18, 19 para você. Apocalipse 18, 19 diz assim, ó. Aquele que aumentar ou diminuir as profecias desse livro, eu trarei as pragas previstas neste livro. Muita gente vai ser reprovada pelo Pai por causa do Apocalipse, porque estão ensinando as mentiras. Então, quando você aprende uma mentira e vai ensinar essa mentira, você está debaixo de um forte julgamento de Deus. Ou seja, o Pai vai te julgar. O Pai vai te condenar pelas mentiras que tu ensinas. Quando você aprende mentira e ensina mentira, tu estás debaixo de um grande julgamento. Então, acorde enquanto é tempo. Saia debaixo das mentiras. Porque toda vez que você passar mentiras de outros, que você ensinar mentiras, o Pai está lá te trazendo um forte julgamento no dia da prestação da conta. Fica aqui o meu aviso para você e aqui eu encerro esse trabalho de hoje. Boa noite a todos.